ou o Senhor muda a minha vida, ou eu vou me afundar de vez, Deus. Eu sei disso, me ajuda. Aí um dia eu estou descendo, eu encontrei um amigo meu chamado Zé Galinha. Eu falei com ele: Zé Galinha, e aí, como é que você está? Ele: tá bem. Aí ele estava com a namorada dele. Aí mais próximo assim, estava a irmã da namorada dele. E a irmã da namorada dele era crente de rachar. E convenhamos, irmãos, as moças da igreja são as mais bonitas do mundo. Não é à toa que eu casei com uma. Rapaz, case com a moça da igreja. Ó, os pastores aqui casaram com moças da igreja. Vocês se arrependem? De maneira nenhuma. Coisa boa é casar com moça da igreja. E eu olhei para essa moça, eu falei com ele: Zé Galinha, me apresenta a tua cunhada. Ele disse: tá doida, é? Eu falei: por quê? Ele disse: ela é crente. Eu falei: e daí? Ele disse: crente não quer vagabundo, não. Mas todo pregador que prega no livro de Jonas, aquela mensagem que ocupação é a tua, ele fala: Deus não chama desocupado, Deus não chama vagabundo. Irmão, Deus salva até vagabundo, sim. Olha a prova aqui. Jesus me salvou. Aí eu falei: que nada, moço, fala com ela. Ele: tá bom, vou falar, mas ela não vai querer não, a menina é crente. Ele falou com ela, ele voltou, ela disse assim, que se tu quiser conhecer ela, que eu falei: fala pra ela que eu quero conhecer ela. Se tu quiser conhecer ela, pra tu vir aqui domingo pra ir com ela na igreja. Eu falei: tá bom, domingo eu venho aí. Só que domingo eu esqueci, irmão, daquela irmã, o nome dela era Débora. Esqueci da irmã Débora. Aí eu fui me arrumei pra ir pra uma festa. Eu tô subindo e encontro Zé Galinha. Aí Zé Galinha aí tá indo lá na igreja. Eu falei: que igreja? Ele falou: tu não vai pro culto com a irmã não? Eu falei: não. Ele: moço, a irmã tá te esperando lá. Eu falei: pra quê? Tu não disse que ia pro culto com ela? Eu falei: não, mas eu vou é pra festa. Ele disse: moço, vai lá. Ela perguntou por tua semana toda. Aí eu pensei: rapaz, já que ela tá interessada, melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Vou lá. Só que eu pensei que aquela serva de Deus era aquelas irmãs de igreja cemitério, mas não era. Quebrei a cara. Lá no mundo, a gente, quando vai conhecer uma moça, é mais ou menos assim: prazer, Gabriel. E a expectativa é dar o 3º beijo na boca. Mas nem sempre é a realidade. E eu falei: eu não vou tentar dar o 3º beijo na boca da irmã, né? Mas pelo menos 3 beijinhos eu dou nela. Só que a postura de crente dela, a postura de serva de Deus dela, me colocou no meu lugar. Quando eu cheguei perto dela, que eu olhei assim, eu falei: oi. Ela falou: vamos? Eu: vamos. Aí, irmão, ela começou a falar de Jesus para mim. E esse nome faz um efeito extraordinário. Ela começou a falar de Jesus e ela foi falando, e o meu coração queimando. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu não resisti, a lágrima desceu. Eu virei pro lado, ela disse: o que foi? Eu falei: nada. Eu nem prestei atenção no culto direito. Eu fui para casa e ela falando de Jesus para mim. Eu pensando: o que é que aquela moça tinha, que quando ela falava dava vontade de chorar? Eu não entendo isso. Hoje eu entendo. Ela era cheia do Espírito Santo de Deus. Fui para casa. Eu morava na favela do Mingau, ali no Penorte, na Ceilândia. E a minha rua lá era a Rua 10. A Rua 10 era uma rua que o lado dela era todo esburacado. E a outra saída era um bequinho. E a polícia tinha dificuldade de entrar lá. Só em situação urgente mesmo para entrar lá. Aí, o que acontece? Ali era o ponto 7. Em frente à minha casa era uma boca de fumo na época. Os meninos ficavam vendendo droga ali com arma. Era uma bagunça total ali. E eu perdido ali no meio. Quando foi na segunda-feira seguinte, 6 horas da tarde, entra aquela menina na favela. Eu lembro até hoje a roupa dela: uma blusinha rosa, uma saia verde, ou vice-versa, uma sandalinha havaiana, uma biblinha na mão, crente de rachar. E ela vem vindo. Eu tô lá na roda dos maloqueiros lá. Ela falou: Gabriel, vem cá. Eu fui. Aí ela disse assim: eu vim te chamar para ir pro culto.
Eu falei, hoje é segunda-feira, tem culto? Ela, sim, tem culto de oração. E eu queria tanto que você fosse. Aí eu falei, tá bom, tá bom. Eu fiquei sem graça, a menina foi lá, tudo bem. Fui pro culto com ela, oraram por mim. Quando foi no outro dia, 6 horas da tarde, irmã Débora entra na favela de novo. Aí os maloqueiros lá, rapaz, Morena tá interessada, hein? Vai virar pastor. Pelo menos nisso eu acho que ele estava certo. Eu falei, para de graça. Aí ela chegou, eu fui, encostei na parede lá de casa, eu morava no barraquinho de madeira. E quem é uma mãe que tem um filho nas drogas, ela não dorme enquanto o filho não chega em casa. Está sempre esperando uma notícia que o filho foi baleado, o filho foi preso. Alguma coisa ruim ela está esperando, porque quem vive afundado no mundo do crime é desse jeito, e as mães é que sofrem e choram. E eu estou ali, a janela do meu barraco estava fechada, e eu nem sonhava que minha mãe estava do outro lado do madeirite. E irmã Débora falou, olha, eu vim te chamar para ir para a igreja. Eu falei, irmã Débora, hoje eu não vou não. Ela disse, por quê? Eu falei, é porque hoje eu não tenho roupa para ir para o culto. Minha mãe gritou, arruma uma roupa para ele já já. Eu entrei lá dentro e falei, mãe, ela vai logo pro culto, menino. Eu me arrumei e fui. Aí, quando terminou, a irmã Débora falou, olha, Gabriel, amanhã é culto de libertação. E detalhe, eu questionei o culto de terça. Eu falei, culto terça também, ela é culto de ensino da palavra. Eu queria tanto que você ouvisse a palavra. Aí ela falou, amanhã é culto de libertação. Você vai? Eu disse, vou. Ela disse, você vai, mais ou menos assim, você vai. Eu disse, vou. Ela, olha, eu não sei vocês aí do mundo, mas a gente que é crente, o nosso palavreado é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Posso contar com tua presença lá? Eu não vou vir te buscar não. Eu falei, pode. Aí na quarta-feira eu fui ao culto. A irmã Débora nem falou comigo direito na quarta-feira. Eu pensei, me livrei da irmã Débora. Fui para casa. Só que quinta-feira, 6 horas da tarde, entra na favela de novo irmã Débora. Aí a maloqueiragem ficou doida. Ei, vai dar casamento, vai virar pastor mesmo. Eu falei, para. Aí ela me chamou. Aí eu olhei, não me aproximei muito de casa, para minha mãe não falar nada. Falei, vem cá. Hoje não dá não, irmã Débora. Ela, por quê? Eu falei, nossa, tem culto lá todo dia. Ela disse, ó, dia de quinta não tem culto, mas tem um pregador de fora que está dando um estudo sobre o Apocalipse. Tá tão interessante, eu queria tanto que você fosse. Eu falei, irmã Débora, não me leva a mal não, mas hoje realmente não dá para mim ir. Ela disse, por quê? Eu falei, porque o meu perfume acabou. E eu não vou, né, com mau cheiro pro culto. Ela muito educada falou, não, tudo bem. Virou as costas com a biblinha dela e saiu. 15 minutos depois, a desculpa que eu arrumei deu ruim, irmão. Na verdade deu bom. Ela era revendedora Natura. A irmã Débora entra com um presentinho na mão, embrulhado da Natura. Foi pra maloqueiragem pirar de vez. Ei, tá ganhando até presente, casa logo, rapaz. Ela falou, irmão Gabriel, vem cá. Eu senti de Deus de te dar um caiaque. Eu não sou bobo, eu senti de Deus de receber. Eu falei, espera aí, eu vou me arrumar. Fui pro culto. Ela falou, olha, amanhã eu não vou te perturbar não, à noite, porque o culto é à tarde, é rapidinho, você só vai lá. Eu falei, não, tudo bem, vou lá. Fui no culto sexta-feira à tarde. Quando foi no sábado, era aniversário de uma amiga minha, Gisele. Se tu ouvir esse testemunho, Gisele, fique crente. Aniversário da minha amiga Gisele. E era 14 de janeiro de 2006. Aí eu pensei, hoje ela não pode me achar não. Hoje é o aniversário da Gisele, eu tenho que ir. Deu 5 horas da tarde, eu me arrumei, ó, sumi da favela.
Aí fui para esse aniversário da Gisele. Confesso aos irmãos, não gosto do meu passado, eu não falo do meu passado com alegria não. Para mim é uma tristeza os dias que eu vivi fora da presença de Deus. E naquela festa eu usei muita droga, muita maconha, muita cocaína, muita coisa ruim ali, me droguei bastante. Dancei bastante a noite toda, rapzão pesado. Quando foi 6 horas da manhã, ainda sob efeito de droga, eu e Zé Galinha estamos voltando para casa. Eu fugi da irmã Débora, mas não dava mais para fugir do que ela tinha pregado para mim. Eu fiquei pensando ali sobre o efeito de droga, isso não é vida para mim não. Eu baixei a cabeça assim, o Zé Galinha olhou, o que foi? Eu falei, nada não. Aí ele olhou assim, eu meio triste, sabe? Ele falou, que lombra é essa, rapaz? Eu falei, não é lombra não. Aí eu peguei e joguei o cigarro fora. Ele falou, vixe, tá doidão. Eu falei, não tô doidão não. Ele, o que é então, meu irmão? Eu falei, quer saber do negócio? Isso não é vida pra mim mais não. Hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou aceitar Jesus. Nunca mais eu fumo maconha, nunca mais eu uso cigarro, nunca mais eu uso droga nenhuma. Eu quero Jesus na minha vida. Ele olhou e disse assim, vai para a bênção mesmo, cara. Um dia eu vou também. Ele encontra-se preso, ore por ele. Eu creio que Zé Galinha será um testemunho vivo também do evangelho na terra. Aleluias. Aí aquele dia a história inverteu. Naquele domingo, 6 horas da tarde, eu cheguei na casa da irmã Débora. Irmã Débora, me leva para a igreja. Eu preciso aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador hoje, senão não faço mais isso. Aí eu fui para a igreja, aleluia. Chego lá, acabou a luz, não teve pregação, terminaram o culto, quase que eu não aceito a Jesus. Eu falei, olha, diga à liderança lá que eu preciso aceitar a Jesus. Eu não posso sair daqui sem aceitar a Jesus. Aleluia, eu aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E sabe uma das coisas que me chama a atenção? É porque as casas do oleiro que foram transformadas em cemitério Jair, para atrair jovens, eles usam de métodos carnais. Tem que imitar o mundo, é rap gospel, baladeira gospel, funk gospel, boatizando a igreja. E irmã Débora não usou de métodos carnais para me ganhar. Ela me chamou o primeiro dia, aleluia, para ouvir a palavra, segundo dia para oração, terceiro dia palavra de novo, aleluia, quarto dia libertação. E assim foi, não precisou de imitar o mundo para me atrair. Aí eu olhei para a irmã Débora assim, quando eu aceitei a Jesus, falei para ela assim, olha irmã Débora, tá vendo meu boné, a barreta? Sim, não deixe de usar não. Ela, tudo bem. Falei, meus cordão de prata, não deixe de usar não. Não, tranquilo. Meus bermudão da Ciclone, não deixe de usar não. Ela, tudo bem. Eu falei, tem mais, eu gosto de ouvir Racionais, Facção Central, e eu não vou parar de ouvir não. Ela disse, não, tudo bem. Só que a gente fala assim, mas a gente sabe que está errado. Aí eu olhei para ela e falei, e pode ser crente fazendo tudo isso? Ela disse, o meu dever era te ganhar para Jesus. Agora se tu se converteu de verdade, Ele vai arrancar tudo isso aí de você sem você sentir falta. Sabe por quê? Porque é o oleiro que forma a gente. O pregador só prega, o pastor ensina, mas é o oleiro que muda, é o oleiro que molda, é o oleiro que põe no fogo. Alabaia, séria. É o oleiro que dá forma ao vaso. Aí, olha só o que eu passei. Eu ganhei uma calça social, minha mãe. Ela achou um sapato no lixo, ela veio me dizer esses dias. Sapato social no lixo? Você ri porque não foi você, né? Aí eu, usava essa calça, esse sapato para ir pro culto. Chegava, eu botava para lavar. Aí um dia eu saí em 2006, irmão. Em 2006 os crentes eram quadrados demais. Mais quadrado que os crentes são dados. Só que eu prefiro a geração mais quadrada, irmão, do que essa liberal demais aí. Aí eu saí na rua e encontrei um crente. Eu de bermuda, tinha colocado a única calça que eu tinha para lavar. Ele falou, oxe, tu não é crente de bermuda no meio da rua? Eu olhei para ele assim, eu falei, é porque eu só tenho uma calça e eu lavei ela para ir pro culto.
Ele, tá, mas crente não pode andar de bermuda não, tá? Eu fui para casa, eu falei, Deus, eu só tenho uma calça. Aí eu peguei e toquei fogo nas minhas bermudas tudinho. E me arrependi. Eu falei, e agora eu vou usar o quê? Mas Deus teve misericórdia. Minha mãe tinha ido na minha tia, ela mandou 2 calças para mim. Aí tal, peguei meu sonzinho, botei um Racionaizão altão lá. E a vizinha da minha frente, irmão, mais atribulada que ela, só ela. O som deles era para estrondar. Na hora que eu botei o Racionaizão lá, bateu palma lá em casa, eu saí. Ela disse, tu não é irmão? Eu disse, sou. Ela, irmão, não pode escutar Racionais não. Ela falou, peraí. Ela foi lá dentro e falou, eu tenho um CD de crente aqui, pega, irmão, tem que escutar isso aqui. Aí ela me deu um CD e foi de Deus aquele CD, irmão. A primeira canção do CD, alguém conhece? Já está neste lugar a unção que vai te abençoar. Quando começou aquele refrão, eu pense na unção, veja a unção, pregue na unção, louve na unção, viva na unção, ande na unção, sinta a unção, cheio da unção, sinta a unção que acaba de chegar, está caindo como chuva, está enchendo. Eita, irmão, eu já fiquei. Aí foi passando as músicas pra frente, já na alva luz do dia raiar. Aí quando chegou lá nas últimas, lá, irmão, foi aquela que foi pra aquecer mesmo o pregador. 500 graus de puro fogo santo e poder pra fazer enfermidade. Aí eu peguei gosto pelas coisas de Deus. Aleluia, parei de usar aleluias. Eu tinha falado pra ela, olha, não vem com paletó pra cima de mim não, que eu nunca vou usar um paletó. 15 dias eu fui no bazar, comprei um paletó cinza. Um vizinho meu que morava do lado da irmã da mulher que me deu o CD, me deu uma blusa social azul escuro. E não sei quem foi que me deu uma gravata amarela. Aí pense, culto à tarde, a maloqueiragem lá na frente. Eu me arrumei para ir pro culto. Sapatão achado no lixo, calça preta, blusa azul escuro, gravata amarela e o paletózão cinza que eu tenho até hoje. Esse paletó não dou para ninguém. Saí querendo ser o pastorzão. Quando eu saí assim, os caras me olharam assim. Oxe, maluco, tá parecendo o Mr. Bean. Falei, tá repreendido, rapaz. Um olhou e disse, para roubar agora tem que usar terno. Eu falei, para, moço, deixa eu ir adorar o meu Deus. Cheguei na igreja, daquele jeito, gravatona amarela, blusa azul, parecendo um doido, mas eu tava feliz demais, porque eu entrei na casa do oleiro e ele me fez um vaso. Veio uma senhora daquelas assembleianas do coque machano, aleluia. Ela disse, assim diz o Senhor, da onde eu te arranquei, só eu para te arrancar. Ela disse, olha, vou eu te fazer um pregador do evangelho e tenho pressa. Tu vai andar de asa de ferro para cima e para baixo, não como turista, mas como pregador do evangelho. Quando ela terminou, eu disse assim, senhora, o que é asa de ferro? Ela deu um sorriso igual você sorriu aí e disse, ô meu filho, é avião. Deus me mostrou você andando em avião, indo pregar o evangelho. Eu pensei assim, meu Deus, se eu vendesse meu barraquinho de madeira, não dava para comprar uma passagem de avião. Mas eu não sabia que o oleiro é dono da TAM, da Gol, da Infraero inteira. Ele é dono de tudo, ele manda em tudo. Oh glória, baia séria. Oh glória, todos os meses eu tô andando em um pássaro de ferro para ir pregar a palavra de Deus. Porque o oleiro forma vaso. Eu entrei na casa do oleiro, aqui é a casa do oleiro, aqui é lugar onde o oleiro faz vaso.
vaso. Só que outra coisa que me chama a atenção é que o vaso se quebra. Só que o oleiro não joga o vaso que se quebrou fora. Estamos vivendo dias que as pessoas são tão santas, mas tão santas, mas tão santas, que eu não sei o que elas estão fazendo aqui ainda. Deviam já estar no céu. Porque hoje, para jogar o vaso fora, não precisa nem quebrar, basta arranhar. Só que o oleiro nos ensina que se o vaso se quebra, ele não joga fora. Quando o vaso quebra, irmãos, a igreja não deve excluir, botar para fora. Não estou falando de exclusão, de regime interno, não. Eu estou falando de excluir. Quebrou, não serve mais. Quebrou, não presta mais. Aleluia. Quebrou, vamos compartilhar. Que é para não ser usado mais em lugar nenhum. Que é para não pastorear mais igreja nenhuma. Que é para não cantar mais em lugar nenhum. Que é para não fazer mais nada. Quebrou, já era. É o que estão fazendo. Amam sepultar vasos que se quebrou. Ficam adoram notícia de quem caiu. Adoram compartilhar erros dos outros. E se Jesus fosse vivo nos dias de hoje, porque Jesus enfrenta uma situação, um vaso se quebrou, trouxeram até ele. Olha aí Jesus, essa mulher foi apanhada em ato de adultério. Podemos apedrejá-la? A igreja que é cemitério é desse jeito. Podemos matá-la? Não presta mais não. Aí Jesus olhou e disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aleluias. Foi se retirando um por um. Um por um. Eu fico olhando Jesus nos dias de hoje. Ele diria para muita gente: quem não tiver pecado, seja o primeiro a compartilhar a notícia de quem errou. Muita gente ia tirar o dedinho da internet, porque a moda hoje é compartilhar erro dos outros, compartilhar escândalos. Irmão, já basta o inimigo para acusar. Aleluia, as pessoas que eram vasos. Eu estou falando aqui de vaso, tá, irmão? Vaso que se quebrou, porque vaso corre o risco de se quebrar sim. Eu estou falando aqui de vaso, eu não estou falando de mercenário, não estou falando de pilantras da fé, não estou falando de gente que troca de esposa como troca de roupa, que já perdeu o caráter faz tempo, de gente que pede oferta dizendo que é para missões e vai gastar com só Deus sabe o que. Não estou falando desse tipo de pessoa sem temor de Deus, não. Eu estou falando de gente séria, que tem caráter, que fez a obra de Deus, que deu sangue pela obra, mas alguma circunstância da vida fez com que ele se quebrasse. E o que eu faço, pregador? Faça como o oleiro faria. Estenda a mão, refaça de novo. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética. Os vasos que se quebraram, o oleiro não vai jogar fora. Ele vai fazer de novo. Ele vai refazer de novo. É claro que ele vai amassar de novo, vai moldar de novo, vai pôr no fogo de novo, mas fora ele não vai jogar. Porque é para isso que serve a casa do oleiro. É para reconstruir vasos. Ela é bacante, oh glória. Eu estou feliz. Sabe por quê? Porque a casa do oleiro não fechou. Essa pandemia conseguiu fechar restaurante, fechar bar, fechar aeroporto, fechar fronteira, fechar tudo. Mas se tem duas coisas que não conseguiu fechar, uma é a casa do oleiro e a outra é o céu. O céu continua abertinho. O oleiro, dono do céu, continua trabalhando. Eu sei que existe denominações por aí que já viraram cemitério faz tempo, mas aqui ainda é a casa do oleiro. E ele tem pressa em usar os vasos.
E outra, ele não. O oleiro, eu já encerro aqui. O oleiro não faz o vaso para deixar ele. Não, o oleiro molda o vaso, faz o vaso e ele enche o vaso. O maior prazer do oleiro é encher o vaso. Os vasos da casa do oleiro, onde eu me converti, irmão, era tudo cheio. Pense nos jovens doidos por Jesus. Primeira vez que me chamaram para ir no monte, eu falei assim, como é que é lá no monte? Eles disseram, olha Gabriel, tu tá crente mesmo? Eu disse, eu estou me esforçando, porque monte é coisa séria. É bom até tu jejuar. Eu falei, o que é jejum? Aí me explicaram como é que eu jejuava. No dia de ir para o monte eu fiquei de 6 da manhã às 6 da tarde sem comer nada. Não, olha, eu queria ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu queria ter uma experiência com Deus. Aí a gente foi para o monte aquela noite, andando para o Monte do Pessu. Chegamos lá, eu pensei que a gente ia fazer um ciclo, orar. A irmã Débora falou bem assim, olha, vamos... Detalhe, irmão, não casei com a irmã Débora não, tá? Ela só queria me ganhar para Jesus mesmo. Aí o que acontece, irmãos? Chegamos lá, a irmã Débora falou bem assim, vamos cada um ficar num cantinho, orar um pouco e depois a gente ora todo mundo junto. Eu falei, tudo bem. Aí eu pensei na minha mente, mente infantil a minha, eu vou ficar próximo à irmã Débora, que antes dela eu não levanto. Eu não vou orar menos que uma mulher. Olha o meu pensamento. Não subestime as varoas, irmão. Dá para competir com elas não. Essas moças oram demais. Aí olhei, a irmã Débora ajoelhou no cantinho dela, eu ajoelhei no meu aqui. A irmã Débora começou a orar. Deu 10 minutos, parecia que ela estava passando a primeira marcha assim, estava numa viagem longa. Deu 30 minutos, parece que a irmã Débora tinha acabado de ir para a quinta e a viagem era tipo daqui para o Piauí. Que o Piauí não é um estado, é um continente. Eu falo que eu prego muito lá. Você entra no Piauí, é dia e noite, e você não rodando naquele Piauí, não chega nunca na viagem. Você chega em Brasília de novo, não chega não onde você está indo. Aí ela lá, e eu toda hora eu tinha um celularzinho daqueles Nokia antigos, eu olhava a hora assim, aí 30 minutos, daqui a pouco 1 hora, daqui a pouco 1h30, 2 horas eu já estava orando ao contrário, irmão, com minhas pernas eu estava orando assim, Deus faz ela parar, Deus, pelo amor de Deus, faz ela parar. Quando parece que ela cronometrou 2h30 certinho, eu vi quando ela falou amém e levantou. Aí é isso mesmo, Jesus, eu creio, amém. E levantei as pernas dormentes. Aí ela, vamos fazer um ciclo aqui. Eu falei, vamos. Graças a Deus que eu me converti no meio de uma geração que orava. Aí nós fizemos um ciclo, começamos a orar. De repente a irmã Débora fez bem assim, ó, pum, no chão. Eu olhei assim, o irmão falou, não, para. Eu falei, ela não vai se machucar. Ele, não, mas faça o chão rachado que ela se machuca aí. Eu falei, o que é isso? Ele falou, ela foi arrebatada. Eu falei, ela foi o quê? Eu disse, não, ela foi arrebatada. A irmã Débora ficou ali, irmão, o rosto dela brilhava, parecia o rosto de um anjo. Com uns 30 minutos assim, a irmã Débora volta. Falando em mistério. Aí ela levantou. Aí ela olhou assim pra gente e disse assim, nossa, tive uma experiência tremenda. Deus me levou lá na casa da irmã Gil. Eu falei, o quê? Tu não saiu daqui? Ela disse, não, tu ainda vai entender essas coisas. Aí eu falei, como é que foi isso? Ela, Deus me arrebatou, me levou lá na casa da irmã Gil. Irmã Gil estava com a faca na mão e ia se suicidar. Deus me mandou que ordenasse ao espírito da morte que batesse em retirada. Ela disse que ordenou o espírito da morte que batesse em retirada, e ele bateu em retirada. A irmã Gil largou a faca para lá e pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia e a chorar. Deus trouxe ela lá da casa da irmã Gil, lá para o beco na entrada da favela, onde eu ia passar aquela madrugada. E lá no beco tinha um poste assim. Aí ela falou, e Deus me levou lá na favela e eu vi um demônio grandão de trás daquele poste lá na entrada. Aí eu pensei, logo lá, Jesus. Você ri porque não é você que ia passar lá sozinho aquela madrugada. Eles moravam tudo lá pra cima, eu tinha que descer sozinho. Aí eu fiquei olhando aquilo e oramos.
voltamos para casa. Aí eu tô descendo na favela. Na hora que eu avistei o poste, pense num crente. Olha, Satanás, a irmã Débora já te viu, então saia daí. Eu te repreendo em nome de Jesus. Quando eu passei o poste, eu passei voado. Cheguei em casa. Aí minha mãe, o que foi, menina? Eu falei, poder de Deus demais, mãe, lá no monte. Foi bom demais, mas eu tava morrendo, era de medo. Aí no outro dia a gente foi pro culto. Irmã Débora tinha mania de ficar lá no portão recebendo quem estava entrando. Aí eu vi irmã Gil chegando. Eu falei, opa, não perco por nada. Colei perto de irmã Débora. Irmã Débora disse, olha, ontem a gente estava orando no monte, Deus me levou lá na tua casa. Aí ela olhou para mim assim, ela, não, Gabriel pode ficar, ele estava com a gente. Ela, mas como assim, menina? Deus me arrebatou lá no monte, me levou lá na tua casa, tu estava com a faca na mão, vestida assim, 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 e ia se matar. Deus me levou lá para repreender o espírito da morte. Irmã Gil caiu de joelho chorando, dizendo, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Chora, cante, e eu olhando essas coisas, eu cansei de ver irmã Débora começar a contar uma revelação e o irmão Fábio falar, para, deixa eu contar o resto, porque Deus dava a mesma revelação para 2, 3 jovens no culto, irmão. Era normal essas coisas em nosso meio. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, Jesus, eu quero isso. Eu vi aquela senhorinha que profetizou para mim falando em mistério, eu arrupiei até a sobrancelha. Eu falei, Jesus, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio. Aí eu comecei a buscava, orava, falava, Jesus me batiza, me enche, Jesus me batiza. Aí a gente ia para culto, tinha muita vigília, a gente ia para vigília sexta, sábado, às vezes no domingo a gente fazia meia vigília, e eu via todo mundo batizado com o Espírito Santo, menos eu. Falava, Jesus, será que eu sou tão ruim assim, Jesus, que o Senhor não me batiza? Mas eu estava com um mês só buscando, mas eu buscava demais, era de noite, orava todo dia, eu orava 2, 3 horas de madrugada. Eu falava, Jesus me batiza, ia para os cultos, Jesus me batiza, Jesus me batiza, Jesus me batiza. E eu pedia para Jesus me batizar com 2 meses. Um dia, eu nem estava esperando, irmão, estava no culto à tarde, o pastor pregando, ele disse, olha, quem não é batizado com o Espírito Santo seja batizado. Eu lembro que eu fechei o olho, eu comecei a marchar, eu falei, Jesus, me batiza, Jesus, me batiza. Quando eu pensei que não, eu estava falando em línguas estranhas, o Espírito Santo desceu do céu e encheu o vaso de azeite. Glória! Foi tanto poder de Deus, irmão, na minha vida, que foram fechar a igreja e bateram no meu ombro. Gabriel, a gente precisa fechar a igreja. Eu falei, não, tá tão bom. Eu não queria parar de falar em mistério. Fui para casa falando em mistério. Pegava um ônibus, eu fiquei 3 dias que eu falava em mistério de dia e de noite. Eu achava, nossa, era muito gostoso aquilo, muito gostoso a presença de Deus, essa mesma que a gente sente aqui. Oh, glória, é muito lindo. Aí eu buscando ali a Deus, que agora eu queria ser um pregador do Evangelho, queria ser um instrumento, queria ganhar almas. Com 5 meses de crente, preguei a primeira vez na igreja. Aí, como eu disse, cuidado para você não se tornar um coveiro espiritual. Alguém chegou em mim e disse assim, olha, irmão, tu não tem chamada para pregar não, procura outra coisa para fazer na igreja. Eu pensei, por que a senhorinha disse que Deus falou que eu ia ser um pregador do Evangelho? Com muita insistência, insistiram para mim pregar a segunda vez. Segunda vez que eu fui pregar, eu preguei o juízo final. Só que eu cometi um erro. E o professor de teologia, irmão, assassine alguém na frente dele, ele te perdoa. Mas não cometa um erro teológico não, que ele não te perdoa não. Ah não, ele não aguenta não. Aí eu pregando naquela empolgação sobre o livro do Apocalipse, aí eu falei, quando João Batista escreveu o livro do Apocalipse. Aí terminou o culto, ele me chamou, irmão, não foi João Batista que escreveu o livro do Apocalipse, foi João, discípulo. Eu falei, tá, é que eu não li a Bíblia toda ainda, mas eu já li mais da metade, eu estou lendo ela toda. Ele falou, olha, o apóstolo Paulo disse que a igreja é o corpo de Cristo, e uma mão não pode fazer o trabalho da outra mão. O irmão não foi chamado para pregar. Aí eu fiquei assim. Um irmão olhou para mim e disse, essas pessoas que não sabem nem pregar e querem inventar de pregar, não sei como o pastor põe uma pessoa dessa para pregar.
Aquilo foi como uma facada no meu coração. Saí tão triste. Eu fui para casa pensando. Aí um dia eu fui para o monte orar, porque aquele negócio ardia. Eu pregava no banheiro, pregava para as árvores no monte. Não tenho vergonha de falar isso. Aí eu tô no monte sozinho esse dia. Aí sai um rapaz cheião assim no meio do mato. Ele gritou: homem! Eu olhei assim procurando um homem. Eu era um menino. Aí ele: é tu mesmo, assim diz o Senhor. Já não te disse eu que tu serás um pregador do evangelho? Aí eu respondi na mente: sim, Senhor. Quem te chamou foi o homem ou foi eu? Eu respondi na mente: foi tu, Senhor. E por que tu dá mais ouvido ao homem do que a mim? Prega a minha palavra, porque para isso te chamei eu na terra. Saí dali, eu pensei: ninguém me para mais. Eu vou pregar o evangelho. Me chamaram para pregar a terceira vez. E na terceira vez Deus foi misericordioso, batizou com o Espírito Santo no culto. Daí eu comecei a pregar. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje tem 15 anos que eu prego o evangelho. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque eu entrei na casa do oleiro, ele me fez um vaso, me encheu e me fez um instrumento. Louvado seja Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.